Bom dia. Bom dia a todos. Convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, Palavra de Deus, no segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 12. Estamos hoje no segundo... Como é que chama, pastor? Episódio ou não? Segundo episódio. A congregação Semear está se propondo a fazer uma série de mensagens chamada A Jornada, que vai traçar um paralelo, Felipe, da jornada do povo do Egito até a Terra Prometida. Então nós vamos estudar, vamos pregar semana a semana os textos dessa jornada e aplicar com a nossa vida espiritual. Semana passada, o pastor Hélio pregou sobre o início, quando Deus se manifestou a Moisés, em Êxodo capítulo 3. E hoje nós vamos falar do dia que eles saem. Do dia que eles saem do Egito. Eles têm que fazer um check-in, uma espécie de check-in. Eles têm que confirmar a passagem dele para sair. Algo precisa acontecer, Priscila, para que eles saiam do Egito. Algo precisa acontecer. E é isso que nós vamos ver hoje, mas não sem antes orarmos. Pai, fala conosco esta manhã. Erga a tua cruz e conforme-nos, Senhor, a imagem do teu Filho. Exorta, edifica, consola e se manifesta ao nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Êxodo capítulo 12, vamos ler dos versículos 1 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí, vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo.
Queria convidar vocês, irmãos, a abrir agora as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Queria ler um texto que vai pavimentar a nossa meditação hoje. Lucas capítulo 24. Esse texto que nós vamos ler, a leitura é um pouco extensa, mas faz necessária. Ela vai pavimentar não só essa pregação, como toda a nossa vida, como toda a sua vida devocional. Sempre que você pegar a Bíblia para ler, sempre que você abrir a Bíblia, lembre-se desse texto que nós vamos ler agora. E ele vai pavimentar o que nós vamos meditar hoje. Lucas 24, versículo 13 ao 27. Diz assim a palavra de Deus, relatando o que aconteceu após a ressurreição de Jesus. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, quem apareceu a eles? O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, e indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse, Jesus disse aos discípulos: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em algumas das Escrituras. É isso que está escrito, irmãos? Em algumas das Escrituras? Em todas as Escrituras. Cristo apareceu aos discípulos e eles não o reconheceram. Cristo tinha muitas formas de demonstrar que era ele que estava ali. Cristo poderia operar um milagre. Cristo poderia falar, sou eu mesmo. Cristo poderia mandar um anjo do céu para falar que era ele. Mas Cristo preferiu que os discípulos o reconhecessem através da Escritura. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras, desde Moisés até os profetas. Toda a Escritura do Antigo Testamento fala sobre Jesus. A Bíblia tem muitos escritores, mas só tem um autor. Tem muitas histórias, mas só um assunto. Qual é o assunto em todas as Escrituras? Jesus. Jesus é o assunto. Quis Deus centralizar em Cristo todo o protagonismo. A primeira profecia da Bíblia, sabe qual foi a primeira profecia da Bíblia, Arthur?
Gênesis 3 fala de Cristo. Primeira profecia da Bíblia foi Deus que profetizou, quando disse à serpente: a semente da mulher, a descendência da mulher, ferirá a sua cabeça. Está falando de Jesus. Primeiro casaco de pele da história fala de Jesus. Qual é o primeiro casaco de pele da história? Quando Adão e Eva pecam, eles se encontram nus e fazem o quê? Folhas de figueira para cobrir a sua vergonha. O que a Bíblia diz? Que Deus faz uma veste com peles e cobre a vergonha de Adão e Eva, apontando para a morte de Cristo, que cobriria a nossa vergonha. O filho de Abraão subindo o monte com a lenha nas costas, aponta para o Filho de Deus que subiu o monte com a cruz em suas costas. Toda a Escritura fala de Jesus. De Gênesis a Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, o assunto é Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque nós lemos Êxodo, mas qual é o assunto? Cristo. Quando você pegar a Bíblia para ler, quando você pegar o Antigo Testamento, não pensar, o Antigo Testamento é chato. O Antigo Testamento é um monte de história que não faz sentido. Faz total sentido. Se você se debruçar e estudar, você vai enxergar Cristo em toda a Escritura. E é sobre ele que nós vamos falar nessa manhã. Estamos no capítulo 12. Israel chegou no Egito em 70 pessoas, quando com fome o patriarca chegou com sua família, e desde então passaram-se 400 anos. 430 anos, e hoje os judeus são 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. O povo foi ao Egito atrás de comida, mas começou a se misturar com a cultura egípcia. Começou a se moldar a cultura egípcia. Egito é um símbolo do mundo, da nossa velha vida. E é o que acontece quando nós nos conformamos à imagem do mundo. Nós somos escravizados. O povo de Israel está escravizado, mas Deus não nos deixará nessa condição. Como Paulo diz em Colossenses, Deus, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E é isso que Deus vai fazer aqui. Vai resgatar o povo do Egito e transportá-los para a Nova Jerusalém. Transportá-los para o seu reino. E nós vamos extrair algumas lições desse texto que nós acabamos de ler. Êxodo, capítulo 12. Mantenha a sua Bíblia aberta. Mantenha a sua Bíblia aberta. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito. Assim como o Êxodo 3, pregado semana passada, que foi Deus que se manifestou a Moisés na sarça, novamente, nós vemos aqui que a iniciativa da libertação é de Deus. Deus que fala a Moisés. Não é Moisés que vai até Deus, é Deus quem vai a Moisés. A iniciativa da nossa libertação é sempre de Deus. O homem, ele não pode libertar a si mesmo. O homem está preso, cativo ao pecado, não tem poder para libertar a si mesmo. Então, a iniciativa da libertação só pode ser de um, de Deus. E Deus toma essa iniciativa. E é curioso que a Bíblia diz que o Senhor disse a Moisés, ainda com a Bíblia aberta, ainda na terra do Egito. Nós, creio a maioria daqui, se não todos, não estamos mais no Egito, na terra do Egito. Mas Deus fala também no Egito. Deus falou com Moisés quando ele estava no Egito. Deus falou com você, Gabriel, quando você estava no Egito.
Deus falou com cada um de nós aqui quando estávamos no Egito, escravizados pelo nosso pecado. O Senhor tomou a iniciativa e falou conosco. Se alguém aqui ainda vive no Egito, saiba que isso não impede Deus de falar com você. Deus fala em Israel, mas também fala no Egito. E ele disse o seguinte a Moisés, versículo 2: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Moisés, eu vou redefinir o calendário de vocês. Vocês seguiam o calendário da criação. Agora vocês vão seguir o calendário da redenção. O mês que Deus falou com Moisés aqui no calendário humano era equivalente ao 7º mês do ano, aproximadamente. E Deus chega para Moisés e fala: Moisés, eu vou zerar o calendário de vocês. A sua vida vai começar a partir de agora. A sua vida começa a partir de hoje. E esse será o principal dos meses na sua vida. Moisés, o principal mês da sua vida não é o mês do seu aniversário. Moisés, o principal mês da sua vida não é o dia do seu casamento. Moisés, o principal dia da sua vida não será o dia que seu filho nasceu. Moisés, o principal dia da sua vida não será o dia que o Vasco foi campeão, que o Flamengo foi campeão, que o seu time foi campeão. O principal dia da sua vida, Moisés, a principal data será a data que o Cordeiro irá te libertar. A sua vida começará a partir daqui. Seu calendário será redefinido. A data mais importante para vocês, povo de Deus, será a data em que eu vos libertei. O dia que eu falei com vocês na terra do Egito e libertei vocês da escravidão. Eu lembro desse dia. Quando eu estava no Egito e Deus falou comigo. E me disse: Rafael, eu estou te tirando da terra do Egito hoje. Esse é o dia mais importante da minha vida. E ele falou, versículos 3 e 4. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo... Guarde esse dia, irmãos, que vai fazer sentido lá na frente. No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí, vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Queria chamar a atenção dos irmãos aqui para um fato. O cordeiro nunca é pequeno para a família. É a família que é pequena para o cordeiro. Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele nunca será pequeno para nós. Nunca será insuficiente. A família que é pequena para o Cordeiro e não o contrário. E se o Cordeiro é grande para a família, o que a família faz? Compartilha com o vizinho. O que temos compartilhado com os nossos vizinhos? Estava falando com a Carlinha, que a gente se mudou no final do ano passado, e esse prédio agora que a gente mora é novidade para a gente, porque a gente consegue ouvir o vizinho do lado. A gente morou anos e não ouvia, o vizinho não ouvia a gente não ouvia o vizinho, e era uma privacidade, uma paz total, mas agora, às vezes o vizinho bota lá na Ave Maria, no balanço geral, a gente ouve. E seguramente ele também ouve o que a gente fala. E eu falei, Carlinha, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que compartilhar o cordeiro com o vizinho. E às vezes a gente fala alto, grita,
O que a gente está compartilhando? O que temos compartilhado com os nossos vizinhos? O que nossos vizinhos têm recebido de nós? Deus está falando aqui para Moisés. Moisés, o cordeiro é grande para você? Cristo é grande para você? Então compartilhe com o seu vizinho. Onde você mora, seu vizinho no trabalho, seu vizinho no colégio, seu vizinho na sua comunidade. Porque o cordeiro, quando é grande para nós, nós devemos o compartilhar. Muitas pessoas não compartilham do cordeiro porque não enxergam tão grande assim. Compartilham muitas outras coisas, porque julgam serem dignas, serem grandes para serem compartilhadas. Mas o cordeiro não é grande para mim. Vou compartilhar algumas amenidades. Se as amenidades são maiores, então vou compartilhá-las. Deus está falando a Moisés, Moisés, compartilhe o cordeiro com o seu vizinho. E aqui ele começa a dar algumas características do cordeiro, versículo 5. E eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, que nós vamos começar a traçar alguns paralelos aqui com Jesus. O cordeiro, ele será sem o quê, irmãos? Sem defeito. Por que sem defeito? Porque o cordeiro, ele aponta para Jesus. E Jesus, conforme diz em 1 Pedro, capítulo 1, abra comigo, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. O cordeiro teria que ser sem defeito. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Quem achou pode falar a página? 1740. Primeira Pedro, vou dar tempo da maioria achar, que é importante a gente traçar esse paralelo. A gente viu no começo que toda a Escritura fala de quem? De Jesus, né? O Antigo Testamento é o Novo Testamento escondido. O Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo revelado no Novo. O que a gente está lendo aqui hoje é o Novo Testamento escondido. Então Deus falou a Moisés, Moisés, o cordeiro tem que ser sem defeito. Por quê? Porque está falando de Jesus. E o Novo Testamento diz, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um quê? Cordeiro sem defeito e sem mácula. Novamente, Cristo sendo apontado aqui na libertação do povo. Cristo é o Cordeiro sem defeito. A Bíblia diz que Cristo, quando chegou em Jerusalém na Páscoa, ele foi examinado pelos escribas, pelos fariseus, não acharam defeito algum nele, levaram ele a Pilatos, e Pilatos por 3 vezes disse, não vejo em Jesus culpa alguma. Judas, quando traiu Jesus, Judas disse, eu traí sangue inocente. Todo aquele que olhava para Jesus era incapaz de olhar um defeito nele. As pessoas podem olhar para nós e apontar muitos defeitos. Mas ninguém pode olhar para Jesus e apontar um defeito para ele. Cristo é o Cordeiro sem defeito algum. Jesus é o Cordeiro sem defeito. Ninguém jamais encontrou um defeito nele. E nem encontrará. Esse é o nosso Cordeiro. E ele também, além de ser sem defeito, ele deveria ser macho de 1 ano.
Esse macho de 1 ano aqui fala de um cordeiro plenamente desenvolvido. Um cordeiro no auge do seu vigor, totalmente desenvolvido. Foi como Cristo foi entregue. Cristo, quando tinha 2 anos, Herodes tentou matá-lo. Mas Cristo não poderia morrer com 2 anos, porque ele ainda não estaria plenamente desenvolvido. Cristo morrendo com 2 anos, ele teria que ser arrastado pelos soldados de Herodes. O Cristo plenamente desenvolvido, maduro, ele foi voluntariamente à cruz se entregar. Cristo, ele se entregou no auge do seu vigor. A gente vê muitos filmes, séries, Jesus, os apóstolos, aqueles caras barbados, com uma aparência de senhores de idade, Pedro com a barba branca. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Jesus tinha 30 anos. Jesus era mais novo do que eu e do que a maioria daqui. E os seus discípulos necessariamente eram mais novos que ele, porque os discípulos não poderiam ser mais velhos que o mestre. Então, se Jesus tinha 30, Pedro, Paulo, João, André, Felipe, eles tinham de 30 para baixo. Eram jovens. Eles não esperaram ganhar a vida para servir a Jesus. Não esperaram a formatura, não esperaram o casamento. Não esperaram ganhar a vida. Eles entregaram o seu total, o seu vigor total, a sua força total. Dedicaram a Deus. Foi o que Cristo fez. Um cordeiro plenamente desenvolvido. Cristo não foi entregue na sua velhice, cansado, sem força. Não entregou o resto da sua vida para Deus. Cristo, ele se entregou em sua capacidade máxima. Outro dia eu estava vendo na internet, até falei com o Pablo e com o Vitor, um cantor de rock chamado Rodolfo, da banda Raimundos. A maioria daqui conhece. Ele foi convertido ao Evangelho. E em uma das entrevistas, a repórter falou assim: Rodolfo, você entrou para a igreja agora e você perdeu a sua fama. Como é que você administra isso? Porque você era um roqueiro famoso, o Brasil inteiro te conhecia, você estava em todos os programas de televisão, e agora você é crente e perdeu a fama. Como é que você administra isso na sua cabeça? O Rodolfo falou assim: olha só, querida, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não perdi a fama. Eu entreguei a fama. Eu entreguei porque quando eu fui servir a Cristo, eu estava no auge da minha carreira. A minha banda era a mais famosa do Brasil. Os contratos mais caros do Brasil eram da minha banda. Eu tinha agenda para 3 anos depois. Eu tinha milhões para receber de contrato. Então eu não perdi a fama, eu entreguei a fama. Eu não fui para Jesus depois que eu estava no ostracismo. Depois que o mundo me esqueceu, me abandonou, eu entrei para a igreja para fazer uma carreira gospel, ganhar dinheiro. Eu não fiz isso. Eu servi a Jesus no auge da minha vida. Foi o que o Rodolfo falou. Eu não perdi a fama, eu entreguei. Porque eu descobri algo muito melhor do que a fama, algo muito melhor do que o dinheiro, algo muito melhor do que aparecer na televisão. Eu conheci Cristo. É disso que a Bíblia está falando. Foi isso que Cristo fez. Ele se entregou plenamente desenvolvido para libertar o povo. E algo deveria acontecer com o cordeiro, versículo 6. Algo deveria acontecer com o cordeiro, para que o povo fosse libertado do Egito e iniciasse a jornada
Para que isso acontecesse, algo deveria acontecer com o cordeiro. Versículo 6. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará. O cordeiro precisa ser morto. Por que o cordeiro precisa ser morto? Porque ele tipifica Cristo. E Cristo, ele veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados. E o salário do pecado, qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Então, para que o cordeiro representasse totalmente Cristo, ele precisaria ser morto. O cordeiro vivo não salvaria o povo. O cordeiro vivo não salvaria o povo. A presença somente do cordeiro não salvaria o povo. O cordeiro precisava ser morto. O exemplo de Cristo não salva. Muitas pessoas acham que o exemplo de Cristo, não, eu vou seguir o exemplo de Jesus. Cristo como mestre não salva. Cristo como alguém que fez o bem não salva. Cristo ativista social não salva. Somente o Cristo crucificado, o Cristo morto, pode libertar o homem da escravidão. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse, 1 Coríntios, capítulo 1, pedi para você acompanhar comigo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o que, irmãos? O Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ainda em Coríntios, aproveita que você já está aí, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo, quando ele ia pregar, qual era a mensagem dele? Eu não quero saber nada. A minha mensagem é só uma: Cristo e este crucificado. Essa é a mensagem que liberta o homem. Cristo crucificado. Tire Cristo da cruz e você perdeu a salvação. Desassocie Cristo da cruz. Desassocie Cristo da cruz e você tem um Cristo inútil, que não vai passar de um bom exemplo para você. Não vai passar de algo que qualquer ser humano pode fazer. Cristo não pode ser desassociado da cruz. O cordeiro precisa ser morto. O mundo prega um Cristo sem a cruz. O mundo prega o Cristo político. O mundo prega o Cristo caridoso. O mundo não prega o Cristo crucificado. Porque a cruz fala de redenção, a cruz fala que um pecado precisou ser pago. E o mundo tem abolido o conceito de pecado. Não há pecado mais no mundo. O pecado tem sido redefinido na nossa sociedade. Para cada pecado que o homem comete, há uma definição sociológica ou neurológica para justificar. Então, se você rouba, não é pecado, você é vítima da sociedade.
Eu estava vendo no Google, até mostrei para a Rebeca, ela não está aqui. Transtorno opositor desafiante. Você pode jogar no Google. É um nome que se dá para crianças mal educadas, rebeldes, que não obedecem aos pais. Então, se a criança não obedece o pai, ela não é rebelde, ela não é mal educada, ela tem um transtorno opositor desafiante. Não há mais nada errado com o homem, não há mais pecado. A promiscuidade virou poliamor. Nós temos os chamados trisais. 2 homens com uma mulher. Não é mais nada errado. Sodomia é a questão de gênero. Há sempre uma justificativa social ou científica para os nossos pecados. Logo, não faz sentido um Cristo crucificado. Para que um Cristo crucificado? Se não tem pecado para pagar. Não tem pecado para pagar. Não faz sentido pregar Cristo na cruz. Mas essa não é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é do Cristo crucificado. Mas há mais semelhanças com Jesus. Ainda no versículo 6 de Êxodo, volte para o Êxodo 6. A Bíblia diz que eles deveriam guardar o cordeiro até que dia, irmãos? Até o 14º dia. Vá agora ainda no capítulo 12, no versículo 3. Quando o cordeiro deveria ser tomado para a família? No versículo 3. 10º dia. Então o cordeiro deveria ficar do 10º ao 14º dia, não é isso? 10º, 11º, 12º, 13º. Quantos dias? 5 dias. O cordeiro, antes de ser morto, ele deveria ficar 5 dias com a família para quê? Para que antes do sacrifício ele fosse analisado pela família. Para que fosse certificado que ele não tinha defeito algum. E 5 dias foi justamente o período de dias que Cristo ficou em Jerusalém antes de morrer. João capítulo 12, versículo 1. João, Evangelho de João, capítulo 12. O cordeiro deveria ser analisado durante 5 dias, não é isso? Do 10º até o 14º, 5 dias. Vamos ler João 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, olha só, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem tinha ressuscitado entre os mortos. Olha só, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, ok? 6 dias. João 12, versículo 12. No dia seguinte, ou seja, no dia seguinte, quantos dias? 5 dias. Numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de onde? Jerusalém. Jesus chegou em Jerusalém para ser morto 5 dias. E lá ele ficou 5 dias sendo analisado pelos escribas, pelos fariseus, pelos mestres, por Pilatos. Assim como o cordeiro ficou 5 dias sendo analisado, Cristo ficou 5 dias sendo analisado. E o cordeiro tinha que morrer que horas? Lá no Êxodo. No crepúsculo da tarde. Abra comigo em Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Versículo 46. Mateus 27, versículo 46, diz assim: por volta de que horas, irmãos? 3 horas da tarde. Jesus clamou em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Então o cordeiro ele tinha que ser sacrificado na parte da tarde. Cristo foi crucificado e morreu por volta das 3 horas da tarde. Entende agora porque lá em Lucas ele falou para os discípulos que ele falou tudo que a Escritura falava acerca dele. Tudo que nós estamos lendo no Êxodo fala dele, de Jesus.
o Cristo, o Cordeiro que foi morto. E o sangue deveria, versículo 7, voltando para o Êxodo 12, pegarão um pouco do sangue e passarão nas duas ombreiras e na viga da porta. Então, o sangue do cordeiro deveria ser colocado na ombreira e na viga da porta. O sangue deveria ser colocado na madeira. O sangue precisaria ser colocado na madeira. Cristo precisaria ser morto em um madeiro. Por quê? Gálatas capítulo 3. É inevitável, irmãos, fugirmos desse paralelo com o Novo Testamento. A gente vai ter que manusear um pouco para que fique bem claro o que a gente está lendo aqui. Gálatas capítulo 3, versículo 13. O sangue ele deveria escorrer na madeira. Lá no Êxodo, Deus falou, o sangue vai ser colocado no umbral da porta. Gálatas 3,13 diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Qual era a punição para aquele que era declarado maldito no Antigo Testamento? Ele deveria ser pendurado em um madeiro. Cristo, para tomar o nosso lugar como malditos que éramos, ele não poderia morrer de espada, ele não poderia ser decapitado, o sangue dele deveria escorrer pelo madeiro. Ele se fez maldito em nosso lugar, quando ele foi pendurado no madeiro. Quando Jesus tocou o madeiro, quando o sangue dele tocou o madeiro, não antes. Antes ele ainda não havia se feito maldição em nosso lugar. Quando Cristo tocou o madeiro, ele se fez maldição em nosso lugar. Todo o nosso pecado, toda a nossa maldição foi despejada no Cordeiro. Imagine um download ou um upload, talvez um upload seja mais adequado, dos nossos pecados subindo, indo até Jesus no madeiro. O sangue do Cordeiro precisava escorrer na cruz. E ele deveria ser consumido com mais dois elementos. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Pão sem fermento, novamente, 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, apóstolo Paulo diz assim: fermento fala de maldade, fala de falsidade, fala de mistura. Então Deus está falando para Moisés: Moisés, vocês vão comer o pão sem fermento. Olha o que o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 5, 7 e 8. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são. Sem o quê? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi o quê? Sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Moisés, vocês estão saindo do Egito e vocês não vão mais se misturar com a maldade dele, nem com a falsidade que há no Egito. Pão sem fermento, uma vida sem maldade, sem malícia, uma vida que não está um pé aqui e um pé no Egito. E vocês vão comer com ervas amargas, para lembrar de como era amarga a vida de vocês, quando vocês viviam longe da minha presença. Ervas amargas é para eles se lembrarem de como foi amargo viver longe de Deus. E no versículo 11 ele diz como eles deveriam comer o cordeiro. Comam, e assim que vocês devem comê-lo, versículo 11, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor.
Então Deus está falando para Moisés, Moisés, vocês vão sair. Eu falei que vocês vão sair. Se eu falei, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer, irmãos. O homem escreve a história depois que acontece. Deus escreve antes. O homem, para escrever a história, ele tem que esperar passar, ele olha para trás e escreve. Deus escreve a história antes. Ele fala o que vai acontecer antes que aconteça. Moisés, vocês vão sair. Esteja pronto. Hoje vocês vão iniciar uma jornada. Hoje vocês vão iniciar uma viagem, Moisés. Hoje é o seu último dia no Egito. Moisés, hoje é o seu último dia no Egito. Se apronte, Moisés. Hoje você vai sair. Se arrume depressa, não perca tempo. Não perca mais tempo no Egito, Moisés. Não perca mais tempo no Egito, Moisés. Você já perdeu muito tempo no Egito. Saia depressa. Mas antes de você sair, você precisa passar pelo check-in. Algo precisa ser verificado antes. Antes da sua libertação, eu preciso olhar para você e ver algo. Que se eu não ver, você não estará apto para essa jornada. Você vai ficar aqui no episódio 2. Versículos 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês se encontram. E quando eu vir o quê, irmãos? O sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então Deus precisava ver algo neles para que eles fossem libertos. E não era o sobrenome deles. Não eram as obras. Não eram os diplomas. Deus não queria ver se eles falavam inglês, se eles falavam francês. Deus não queria ver se eles eram assíduos na escola bíblica dominical. Deus não queria ver se eles doavam quentinhas e agasalhos para os mais pobres. Para que eles fossem libertos, Deus tinha que ver algo: o sangue do Cordeiro. A sua salvação depende unicamente do sangue do Cordeiro. Suas boas obras não te salvam, irmão. Sua moralidade não te salva, embora nós devemos ter, mas não nos salva. Os nossos diplomas não nos salvam. As nossas palavras não nos salvam. Os nossos dons não nos salvam. Eu pregar bem, cantar bem, ser eloquente ou o que for, ser carismático, isso não me salva. Deus não olha para isso. Deus, ele olha e ele vê o sangue. Só uma coisa permitiria o povo embarcar nessa jornada. Só uma coisa nos permite embarcar nessa jornada: o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro Jesus nos purifica de todo o pecado. E por fim, o último versículo e o último paralelo com o Novo Testamento. Este dia lhe será por memorial. Vocês celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Então os judeus, eles deveriam fazer um memorial desta data.
A data em que o cordeiro foi morto deveria ser sempre lembrada pelos judeus. E novamente, no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 ao 26, diz assim: os judeus precisariam fazer um memorial desta data, correto, irmãos? Vamos ver o que o Novo Testamento diz. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam o quê? A morte do Senhor, até que ele venha. Então, se os judeus deveriam fazer o memorial da morte do Cordeiro, assim nós, hoje, após a cruz, a nossa Páscoa foi substituída pela Santa Ceia. Toda vez que celebramos a Santa Ceia, nós estamos fazendo um memorial da morte do Cordeiro. E o último versículo agora para encerrar, Êxodo 12, versículo 51. Êxodo 12, 51. O último versículo. Diz assim a palavra de Deus. Naquele o que, irmãos? O Senhor tirou os filhos de Israel do Egito. Neste mesmo dia que Deus deu essas palavras, o povo foi liberto. No dia que Deus liberar a palavra dele para a sua vida, você será liberto, se você ainda não é. Quando Deus falou a nós, ele nos libertou naquele mesmo dia, através da morte do Cordeiro. Para encerrar, irmãos, estamos falando da jornada. O protagonista da jornada não somos nós. O protagonista da jornada é o Cordeiro. O Cordeiro vai nos alimentar para a jornada. O Cordeiro vai nos guiar na jornada. É tudo sobre o Cordeiro. Nos alimentemos do Cordeiro. É nos alimentando do Cordeiro que nós passaremos a jornada e chegaremos na terra prometida. Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado porque um dia estávamos no Egito, Senhor. Estávamos no Egito alienados, escravos dos prazeres da carne, dos pensamentos. E no Egito o Senhor falou conosco. Ah, Deus, que glorioso dia em que no Egito ouvimos a Tua voz. Que glorioso dia, Pai. Que o Senhor falou a nós e nos disse: eu irei te tirar daí hoje. Através do sangue do meu Filho, o Cordeiro Jesus, você é liberto da escravidão. Ah, Deus, verdadeiramente essa é a principal data da nossa vida, Senhor. Não há dia mais importante do que este. Queremos te louvar, Senhor, pela vida do Cordeiro, Senhor, que nos libertou, Pai. Ah, esse sangue sem defeito, sem culpa, Senhor, sem pecado, que foi cravado em uma cruz, Senhor, que era nossa. O Senhor nos cobriu com o sangue, Senhor, do Cordeiro. E o teu juízo recaiu sobre ele para não recair sobre nós, Senhor. E hoje estamos vivendo uma nova vida, Senhor, não mais no Egito, Senhor.
Estamos caminhando rumo à terra prometida, Senhor. O Senhor está nos guiando nessa jornada, Pai. Bendito seja o Cordeiro, Senhor, que com o seu sangue comprou para si homem de todo povo, tribo, língua e nação. Bendito seja o Cordeiro, Senhor. Nos alimente a cada dia, Senhor, desse Cordeiro, Pai. Que a cada dia possamos nos alimentar do Senhor Jesus. E através dele, Pai, continuarmos a nossa jornada. Continua, Senhor, falando conosco, nos revelando o teu Filho Jesus ao longo dessa travessia, Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã. No nome de Jesus, o Cordeiro sem defeito e imaculado. Amém.